Olá, hoje venho-vos falar de um princípio espiritual, uma prática de sabedoria ancestral. É o princípio de aprender a viver um dia de cada vez. Viver com a alma num mundo que cada vez mais parece nos querer sem fôlego. E isso exige o desenvolvimento de qualidades e virtudes espirituais, tais como a paciência, a sobriedade interior, e o desenvolvimento de uma conexão com Deus, com um poder superior que nos ajuda a lidar com a ansiedade e o materialismo da vida presente. E essa frase tão simples, essa frase plena de humildade, tem salvado ao longo da existência da humanidade muitas pessoas e prevenido muitas quedas. Está inserida na sabedoria da humanidade. Viver um dia de cada vez. À primeira vista parece uma coisa muito simples, uma coisa pequena. Parece um conselho de calendário, aqueles que a gente tem na cozinha. Um conselho daqueles que vêm com uma fotografia de um gatinho ou de um animal a olhar para o horizonte, como se tivéssemos descoberto o sentido da existência. No fundo, trata-se exatamente disso. Mas, na verdade, esta frase contém uma profunda sabedoria e uma espiritualidade que é o desenvolvimento da nossa verdadeira natureza como seres humanos. Porque muitas vezes o ser humano sofre não apenas com aquilo que está a viver hoje, mas com tudo aquilo que imagina que ainda terá de viver e com os pesos que carrega do seu passado. Sofre com o dia de hoje, sofre com o dia da manhã e da próxima semana, sofre com o próximo ano, sofre com a velhice, sofre com o estado do mundo, o estado da economia mundial, sofre com o estado de saúde das pessoas que ama, sofre com a fatura da luz, sofre com o futuro dos filhos, sofre com aquilo que disse ontem, aquilo que fez ontem, a sua atitude, o seu comportamento, enfim, o seu passado. E sofre também com aquilo que alguém talvez possa vir a dizer amanhã. Identificas-te? Esta forma de viver, todos nós vivenciamos. E quando damos por nós estamos a viver uma vida. A maioria das vezes encontramos-nos num espaço que é um espaço onde parece que carregamos com o mundo às costas. Então é preciso recentrar e tentar compreender. Falar de serenidade. Falar de serenidade é falar da pessoa que diz: eu não preciso de vencer o obstáculo, a dificuldade, o vício, etc., para o resto da minha vida. Eu apenas preciso, hoje, de lidar com isso construtivamente. Já repararam como este pensamento é profundamente espiritual? Sim, porque a nossa realidade é a forma como nós pensamos. Porque a grande batalha da alma não se vence no abstrato, no vazio. A grande batalha da alma vence no concreto. Não se vence no para sempre, ultrapassar o para sempre. Vence-se no ultrapassar, lidar e construir agora. Não se vence com palavras bonitas, discursos bonitos sobre virtudes. Vence sim quando essa virtude necessária é posta em ação no momento presente para lidar com o presente.
E talvez uma das grandes doenças do nosso tempo, mais do que no passado, hoje seja esta. O ser humano hoje vive compelido a querer controlar o seu futuro. Mas não sabemos habitar o nosso presente. Daí toda esta ansiedade, todo este stress. O mundo acelerado faz e produz uma alma cansada quando nós nos deixamos envolver por ele. E hoje, o tempo de hoje, é um tempo em que parece que tudo o que está à nossa volta nos puxa para fora de nós, que nos faz perder o contacto com nós mesmos, com a nossa interioridade. É o telemóvel que toca, é a notícia que assusta, é a rede social que compara, é o mercado que ameaça, é a política que irrita profundamente, é a publicidade que também irrita, mas provoca, a tecnologia que acelera tudo. Perdão. E a sociedade que parece exigir cada vez mais de nós. E onde é que nós ficamos? Nós acordamos de manhã como se já estivéssemos atrasados para uma guerra. Uma guerra que nem sabemos, a maioria das vezes, quem começou. Antes mesmo de irmos fazer a nossa higiene pessoal e lavar a cara, parece que já levamos com 3 tragédias internacionais, 2 promoções imperdíveis, uma mensagem passiva ou agressiva no WhatsApp, uma notificação a dizer que alguém que nós conhecemos há 20 anos está a viver a sua melhor ou pior vida, numa praia paradisíaca ou num inferno. E nós? Nós estamos ali de pijama, a olhar para uma torrada que caiu com a manteiga virada para baixo. É aqui que entra este princípio espiritual e esta luz de sabedoria. Um dia de cada vez. Aprender a viver um dia de cada vez. Mas este viver um dia de cada vez, aprender a viver, não é uma fuga da realidade. Não. Não é para vivermos com ingenuidade ou passividade. Não é uma forma de anestesia espiritual que torna mais leve a dor, a dificuldade, a ansiedade. Não é nada disso. Mas sim uma forma realista de nós recuperarmos o nosso centro e aquilo que precisamos fazer. Então, a pergunta não é como é que eu vou resolver a minha vida inteira. Porque nós temos essa tendência de querer resolver tudo de uma vez. Mas a pergunta deve ser redirecionada e tornar-se: qual é a atitude correta que eu devo assumir para o dia de hoje? Não é aquela que muitas vezes fazemos: como é que eu vou eliminar todas as minhas fraquezas? Mas sim, perguntar-nos: qual é a virtude ou a qualidade que eu hoje preciso de praticar? Então, preciso de aprender a fazer as perguntas certas a mim mesmo. Como é que eu vou transformar o mundo? Não. A pergunta é: que pequena ação eu posso fazer hoje para levar ao mundo um pouco mais de luz, um pouco mais de alegria, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de amor, um pouco mais de justiça? E então é um processo de aprendizagem e de vivenciação da aceitação da realidade. Não se trata de desistência, mas sim de aceitação. Um dos grandes equívocos do nosso tempo
é exatamente a incapacidade que temos para confundir, ou a capacidade, aceitação com passividade. Aceitar a realidade não é dizer está tudo bem. Às vezes, a maioria das vezes, não está tudo bem. Mas aceitar a realidade é nós sermos capazes de dizer para nós mesmos: eu vou olhar para o que existe sem me iludir, sem negar, sem fazer dramas, sem dramatizar mais do que aquilo que é necessário e sem fugir da parte que me cabe, da minha responsabilidade. Sabem o que é isto? Sabem com certeza. Isto é maturidade espiritual. A pessoa imatura luta contra a realidade. Como quem luta contra a chuva ou contra moinhos de vento, gritando muitas vezes para o céu ou para o ar: para imediatamente, porque eu tinha planos. Mas a pessoa que aprendeu a espiritualizar-se, a viver este princípio, esta pessoa também provavelmente não gosta da chuva. Mas o que é que ela faz? Ela abre o guarda-chuva, usa uma proteção, muda de caminho e prossegue a vida lado a lado com aquilo que ela se lhe apresenta. Aceitar a realidade não é abandonar a esperança. Aceitar a realidade é abandonar, sim, a fantasia. A fantasia de que a vida só pode ser boa quando tudo corre de acordo com a minha vontade, com o meu desejo. Já viram? E quando fazemos isto, estamos a lutar contra o universo e contra nós mesmos. E aqui, deixem-me trazer-vos ensinamentos Baha'is que são muito profundos em relação a este assunto e ajudam-nos a compreender. Baha'u'lláh, manifestante divino para o nosso tempo, ensina que o ser humano não foi criado para viver prisioneiro das circunstâncias. O ser humano foi criado para descobrir dentro de si a sua nobreza, a sua dignidade espiritual. No livro As Palavras Ocultas, Baha'u'lláh afirma: nobre eu te criei. E aqui ele chama o ser humano a levantar-se, a erguer-se, para no dia a dia, agora, ser chamado a fazer aquilo para que foi criado e a comportar-se dessa maneira, com nobreza e com dignidade. E essa nobreza é mais difícil de aparecer nos dias difíceis. Nos dias fáceis ela aparece. Aparece difícil é aparecer quando há pressão, quando há uma perda, quando a vida nos dá tentações, quando o medo nos invade, quando a incerteza está presente e quando a vida nos diz: e agora? E nós não sabemos o que fazer. São nesses momentos que se revelam verdadeiramente o caráter do ser humano. É fácil ser paciente quando nada ou ninguém nos irrita. É fácil ser generoso quando temos abundância e não precisamos de nos esforçar. É fácil ser amoroso quando todos nos tratam bem, quando a vida nos trata bem. E é fácil ser espiritual quando o Wi-Fi está a funcionar, o café está quente e ninguém mexe no carregador. Mas a virtude verdadeira aparece quando a vida nos convoca, nos aperta e nos traz dificuldades. E é por isso que esta frase tão grande e tão pequena, viver um dia de cada vez, é tão poderosa.
porque é capaz de transformar uma vida espiritual abstrata ou vazia numa prática diária. Deixem-me dar-vos uma metáfora. O ser humano é como uma figura que tem dupla, o cavalo e o cavaleiro. Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da Fé Bahá'í, ele explica que no ser humano existem duas naturezas. Uma natureza superior, espiritual, que nos conecta com o divino, e uma natureza inferior, que está profundamente ligada com a matéria. Na espiritual aparecem e desenvolvem-se qualidades como o amor, a misericórdia, a bondade, a verdade, a justiça. Mas quando vivemos exclusivamente na nossa natureza inferior, então aí podemos ser dominados pelos impulsos, pela crueldade, pela injustiça, pela falsidade, pela raiva, pelo medo. Ou seja, dentro de nós existe permanentemente essa luta. Porque é real, é verdadeira. Não é um filme com dragões, espadas e uma banda sonora épica. Embora, às vezes, a luta para não responder, por exemplo, a uma mensagem no calor da irritação ou do mau sentimento que nos provoca, merecesse, muitas vezes, uma banda sonora épica. É uma luta bem mais silenciosa. É a luta que nós conduzimos dentro de nós entre reagir e responder. Entre consumir e discernir. Entre fugir e encarar. Entre controlar tudo, reparem bem, controlar tudo e confiar. Entre ser arrastado pelo impulso e contrariar isso com o agir com consciência. Podemos imaginar o ser humano como um cavalo e um cavaleiro. O cavalo é a nossa fisicalidade, é a nossa conexão com o material, é a nossa força natural. São os nossos desejos, os nossos instintos, as nossas emoções, a nossa energia, o medo, a fome, o impulso, o desejo e a necessidade permanente de segurança. O cavalo não é mau, nada disso. Sem cavalo, nós não nos podemos movimentar. Mas o nosso cavaleiro é a nossa consciência espiritual que é capaz de conduzir o cavalo. É a capacidade de orientar, discernir, escolher e elevar. Queridos amigos, o problema do mundo atual é que muitas vezes alimentamos muito o cavalo, esquecemos o cavaleiro. E então o cavalo corre desenfreado pelas veredas da vida. Muitas das vezes levando-nos a precipícios. Damos ao cavalo açúcar, publicidade, comparação, ansiedade, compras online, polémicas, distrações, notificações. E depois ficamos admirados quando ele sai a correr pela casa como se tivesse bebido 3 cafés de seguida e visto 5 debates políticos seguidos. Esta metáfora é fantástica e acho que nos ajuda a compreendermos. A espiritualidade não mata o cavalo. Não. A espiritualidade educa o cavalo. O objetivo não é que nós deixemos de sentir. Qual é o propósito? O propósito é que nós possamos crescer, aprender a orientar o que sentimos. Nem tão pouco se trata de deixarmos de desejar, mas sim de aprendermos a purificar o nosso desejo. Não é fugir do mundo,
é viver com os pés assentes nele, mas de modo a que o mundo não nos possua a nós. Reparem bem, aprender a viver um dia de cada vez é como uma prática de disciplina espiritual. E essa prática exige persistência, exige treino, exige fé. Fé é a ação. Quando alguém diz, hoje eu não vou fazer aquilo, ou não vou usar aquilo que me perturba, essa pessoa é capaz de estar a fazer algo muito profundo. Ela está a reconhecer, os seus limites. Já repararam? E também a aceitar a sua realidade. E está a escolher no caminho da escolha de uma ação concreta, de modo a criar confiança por meio de uma vitória possível, mas realista. E isto serve para todo, por exemplo, para todo o tipo de adições ou para todo o tipo de problemas. E serve também para todas as formas de dependências. Já repararam? Seja drogas, seja álcool, seja consumo, sejam pessoas. E deixamos, ao fazer isso, de estar dependentes da aprovação. Há quem dependa de substâncias. E há quem dependa da crítica. Há quem não dependa de substâncias, mas depende de querer tentar controlar tudo. Há quem viva sem dependências do jogo, mas depende de uma vida de drama. Há quem não consiga passar um dia sem reclamar de qualquer coisa, sem fazer comparações, sem comprar compulsivamente, sem se distrair, sem se agredir interiormente. E talvez cada um de nós precise de fazer esse ato de introspecção e perguntar-se: qual é o meu primeiro ato que leva a essa dependência? É esse modo que eu desenvolvi de viver que me traz angústia, que me traz mal-estar, que me traz depressão. Para uns são substâncias, para outros é, por exemplo, a mentira. Para outros ainda poderá ser um estado permanente de raiva. Para outros, desenvolvimento de uma atitude de autopiedade, constantemente, coitadinho de mim, porque ninguém me compreende. Para outros ainda é a vaidade. E também há aqueles onde necessitam e só vivem bem com a necessidade que têm e desenvolveram de terem sempre razão. Há pessoas que não usam substâncias, nem se viciaram em coisas, mas tornam-se embriagadas no ressentimento. E o ressentimento é o cancro das emoções. Ele altera a nossa visão. E a própria verdade também embriaga. O medo também vicia. A comparação destrói. Este mundo, o materialismo, tem a capacidade de nos deixar espiritualmente vazios e confusos. Então, um dia de cada vez significa que hoje eu não vou alimentar aquilo que me põe para baixo, aquilo que me diminui. Hoje eu não vou alimentar o vício de más práticas que eu uso para mim mesmo, como reclamar. A fantasia de superioridade. A inveja. A ideia de que a minha vida só terá valor quando eu conseguir alcançar ou tiver aquilo que o outro me mostra. Por exemplo, no Instagram. Vejam bem como todas estas práticas nos aprisionam e nos
retiram dessa capacidade de decisão, dessa consciência de viver o só por hoje. Então, eu hoje quero viver dentro do meu centro, alinhado com o meu centro. E Deus, esse poder superior, o divino que há em nós, essa conexão, aprender a estabelecer essa conexão superior é vital. Essa conexão é uma conexão com algo que é superior a nós mesmos. Se nós olharmos para a vida à nossa volta, o que é que nós somos? Somos um grão, somos insignificantes. Tudo foi feito para nós. E uma das muitas tradições diz que essa conexão com o divino deve ser feita da forma como cada um, pode ser feita da forma como cada um consegue. E isso não é uma muleta psicológica. Deus, a divindade, a criação, a beleza, é a fonte de espiritualidade, da vida, do sentido, da luz, da orientação e, acima de tudo, da maior lei do universo, que é a lei do amor. Mas essa conexão com esse divino que está dentro de nós, não é apenas uma ideia bonita. Uma ideia bonita para dizer em voz baixa, com uma música de fundo. Não. Essa conexão é uma prática, tem que se traduzir em ação. Conectar-se nessa parte espiritual, conectar-se com o divino que está em nós, é perguntar: o que é a minha alma? O que é a minha alma precisa de aprender hoje? Qual é a virtude que o divino, essa divindade que há em mim, me pede que eu consiga pôr em prática neste momento? Qual é a atitude? Qual é a atitude que eu preciso ter para me aproximar da minha essência, da minha nobreza e da minha dignidade? E isto ajuda-nos a sair dessa prisão interior. E então perguntamos: como é que eu posso servir mais o que está à minha volta? Como é que eu posso transformar-me num canal, em vez da guerra e da discussão, de paz, neste mundo tão virulento e tão barulhento, onde todo mundo grita e exige? Baolá diz-nos que o propósito da criação do ser humano, que Deus deu à humanidade, é exatamente conhecer o Criador e confirmar a sua presença. E esse propósito não é uma teoria distante, meus queridos amigos. Esse propósito é uma direção, é uma guia. É uma guia para a nossa vida do dia-a-dia, a nossa vida diária. Então eu preciso de aprender a conhecer esse poder superior, a conhecer Deus e o seu significado e o que Ele me ensina. Significa deixar que esse poder superior a mim mesmo, Deus, se realce, se emerja através do meu caráter. Porque se eu digo que acredito na luz, mas o que é que eu espelho? Espelho a escuridão, eu vivo numa contradição. Se eu digo que acredito no amor, mas a minha atitude, a minha ação, as minhas palavras conduzem ao conflito e ao desespero, há uma contradição. Se eu digo que acredito na unidade, mas eu alimento através da minha prática divisões, já viram bem? É uma profunda contradição. Como é que isto não gera mal-estar? Então a espiritualidade verdadeira não se mete pelo número de frases bonitas que nós aprendemos ou queremos repetir achando que nos modifica. Ela mete-se sim pela transformação dessas frases, que essas frases produzem em nós, em atos. Atos que elevam o nosso caráter. E a pergunta não é apenas: será que eu acredito em Deus ou eu acredito em Deus? Não. A pergunta essencial é: o que é que a minha crença nesse poder superior está a transformar em mim hoje, na minha capacidade de, através do meu caráter, das minhas ações,
das minhas palavras, eu evidenciar essa paz e essa espiritualidade. Então, queridos amigos, a vida é exatamente esse caminho no desenvolvimento das nossas qualidades e virtudes que estão em potência dentro de nós. E na visão Bahá'í, a vida humana não é apenas sobreviver, trabalhar, pagar contas, comprar coisas, envelhecer e tentar chegar ao fim da vida com o menor número possível de contas pendentes para pagar. A vida é um dom e a vida tem um propósito superior que transcende tudo isso. A vida é o caminho da escola da alma. Porque quando nós perecermos, quando nós voltarmos ao pó, o que resta é a alma. E a alma vai continuar esse processo, mas então precisa de ser educada durante este caminho que estamos a fazer aqui. Há dias que é a paciência a aula que temos. Outros dias é a humildade. Outros dias é a justiça. Outros ainda é o desapego, a coragem, o perdão. E outros, o silêncio. Essa disciplina avançada que muitos de nós ainda não passamos, nem sequer na primeira avaliação. E isso traduz-se no estado em que nos encontramos. Há dias em que Deus parece que nos diz: hoje vamos trabalhar a quietude, a mansidão. E nesses dias em que parece que isso acontece, aparece também alguém que se cruza connosco, que nos vem testar nessa capacidade de mansidão. Testa-nos. E nós dizemos: meu Deus, Senhor, eu pedi crescimento espiritual, não simulação de guerra psicológica. Já repararam que a alma amadurece quando nós somos capazes de pôr essas qualidades e essas virtudes em prática e passamos essas dificuldades e essas provas com espiritualidade? Não se desenvolve num laboratório esterilizado. Desenvolvem-se sim na vida concreta. As maiores dificuldades das nossas vidas transformaram-nos em seres melhores. A paciência cresce, mas é preciso trabalhá-la. A fé cresce quando somos capazes de vivenciar tudo isso. A coragem cresce. A coragem só pode crescer quando há medo. Já repararam? A generosidade também só cresce quando nós somos chamados a dar. A humildade cresce só quando nós somos capazes de não ser o centro. E a unidade cresce quando encontramos as diferenças e sabemos aceitá-las. Paulo lá orienta os seres humanos a fixarem os seus pensamentos naquilo que possa verdadeiramente reabilitar o caminho da humanidade. E para isso é necessário santificar os corações humanos. E esses conseguem-se através de atos puros, de uma vida virtuosa e de um bom comportamento. E isto não existe nas palavras, isto existe só através da prática. Vejam como é extraordinário. Porque ele não diz: esperem até que a situação perfeita apareça. Nem que esperem até que os governos do mundo sejam capazes de resolver tudo. Ou esperem até que o mundo fique mais calmo. Não. Todos os manifestantes divinos, todos os livros sagrados, todos os grandes filósofos nos vieram chamar para a responsabilidade, para uma responsabilidade espiritual concreta, de nos tornar mais puros, de aprendermos a desenvolver uma vida assente no bom comportamento e na virtude. Ou seja, isso
é para ser vivido hoje. E começa exatamente na palavra que eu escolho, na resposta que eu dou, na forma como eu sou capaz de tratar quem está à minha volta, quem está na minha casa, quem vive comigo, no modo como eu uso o dinheiro, no respeito que eu demonstro pelo outro e na forma como eu sou capaz de participar da vida em comunidade e da maneira como eu sirvo. Vou-vos falar agora do materialismo e da perda desse centro. E esse é um dos grandes desafios que todos nos vemos confrontados. Um desafio do tempo. E que a própria sociedade nos ensina a medir a vida por fora e não por dentro. Quanto tens? Quanto é que tu ganhas? Para onde é que tu viajas? Fazes muitas viagens? Para onde? Qual é o carro que conduzes? Deixa-me olhar para o teu corpo, para ver como tu te tratas. Deixa-me ver qual é o teu nível de sucesso. Olha, quantas pessoas é que te seguem? Isto é o ego a perguntar. Mas a alma, o centro, faz-nos outro tipo de perguntas. Ela pergunta que quem és? Quem és tu quando ninguém te aplaude ou te dá crédito? Quem és tu quando perdes? Quem és tu quando és contrariado? Quem és tu quando tens poder sobre alguém que é mais frágil do que tu? Quem és tu quando ninguém está a ver? Quem és tu quando tens razão, mas ao invés de escolheres a razão, és capaz de escolher a misericórdia? Amigos, queridos amigos, a civilização material deu-nos coisas incríveis e dá-nos coisas incríveis. A medicina, a ciência, a tecnologia, a comunicação, os transportes, o conforto. Mas sem uma civilização espiritual, o correspondente progresso material, o que é que se tem transformado? Tem-se transformado numa máquina, numa mecanização sem alma e sem coração. Abdu'l-Bahá usa essa metáfora belíssima. A civilização material é como uma lâmpada. Reparem bem, a civilização material é como uma lâmpada. E a civilização espiritual é a luz dessa lâmpada. Sem a luz, a lâmpada existe, mas permanece apagada, sem luz, na escuridão. Abdu'l-Bahá também afirma que o ser humano é como um pássaro que precisa para voar das duas asas, do material e do espiritual. Se ele usar só uma asa, ele não voa. Já repararam? Vivemos num tempo cheio de lâmpadas. Temos ecrãs luminosos em tudo quanto é lado. Desde que nos levantamos a que deitamos. Cidades luminosas, lojas luminosas, anúncios luminosos, tecnologia luminosa. Mas o que é que nós vemos no mundo? Nós vemos uma escuridão muito grande. E porquê? Porque confundimos brilho com luz. É que o brilho impressiona, mas a luz orienta. O brilho aparece. A luz revela. O brilho atrai os nossos olhos. A luz desperta a nossa consciência e faz-nos procurar a verdade, que é aquilo que está certo. E é por isso que uma vida espiritualizada não é uma vida contra o mundo material. É sim
uma vida em que o material está ao serviço do espiritual. Quando o dinheiro, essa paixão do ser humano, é usado e se torna um meio para pôr ao serviço da dignidade humana. E a tecnologia é a mesma coisa, pôr essa tecnologia ao serviço da educação. Usar a nobreza do trabalho no serviço da utilidade. A casa, a nossa casa, usar ao serviço do acolhimento. E usar a nossa palavra ao serviço da verdade. E todo este conhecimento só pode ser usado e só deve ser usado para o serviço da humanidade. Vivemos um momento histórico de queda, mas ao mesmo tempo de construção. Shoghi Effendi, guardião da fé Bahá'í, descreve a história humana como um processo em que existem duas forças permanentes, uma de desintegração e uma de integração. E estas duas forças atuam simultaneamente. Há estruturas antigas que se desgastam, enquanto novas formas de unidade e construção e cooperação vão sendo construídas. E nós conseguimos visualizar isso neste mundo que estamos a viver. E quando conseguimos fazer isso, isto ajuda-nos a compreender o nosso tempo. Nós estamos apenas numa crise existencial, humana, numa crise económica, militar, política, social ou emocional. Aquilo que é o verdadeiro desafio desta crise é a crise de sentido. Os homens perderam confiança nas instituições. Muitas pessoas perdem constantemente a esperança. Muitos jovens perguntam, para quê? Muitas famílias estão cansadas. Muitos adultos vivem apenas de uma forma funcional, mas exaustos. Pagam as contas, cumprem as tarefas, respondem às solicitações. Mas por dentro, sentem-se vazios. E é neste contexto que a espiritualidade não é um luxo, queridos amigos. A espiritualidade é uma necessidade. Não, como já vos falei, de uma espiritualidade alternada, que fecha os olhos ao sofrimento. Nada disso. Mas aprender a viver, sim, e a cultivar uma espiritualidade que dá e ajuda a criar raízes para que nós não sejamos estripados pelo vento das dificuldades e das provações da vida. Uma árvore sem raiz não pode parecer bonita por muito tempo. Na primeira tempestade, ela cai. O ser humano sem essa conexão espiritual também pode parecer funcional e bonito por fora, aos olhos dos outros. Ele é capaz de trabalhar, é capaz de responder às solicitações, ele insere-se na vida, consome, sorri para a fotografia. Mas quando chega a tempestade, percebe que lhe falta a raiz. Então, queridos amigos, um dia de cada vez é exatamente essa forma de nos reconectarmos com a nossa raiz. Um dia de cada vez eu oro, eu rezo, eu estabeleço esse contacto, eu sou capaz de refletir, de meditar, de servir, de reparar com um pequeno ato uma relação. Eu hoje sou capaz de dizer, vou dizer a verdade. Eu hoje não vou fugir aos meus medos. Eu hoje vou praticar uma virtude. Eu hoje vou dar um passo. Não preciso de resolver a história inteira da humanidade. Não preciso de resolver a minha história inteira antes do almoço, nem antes de dormir. Até porque
Convenhamos. Há dias em que resolver o almoço já parece uma contribuição significativa para a melhoria do mundo. Mas é hoje, e só hoje, e agora, que eu posso dar um passo verdadeiramente real nessa construção, dessa reconexão que cria a minha unidade interior. E ele começa no nosso dia-a-dia, no nosso aqui e agora. Quando falamos de unidade, muitas vezes pensamos em grandes conferências internacionais, documentos solenes, discursos globais, líderes que se encontram e fazem apertam as mãos e fazem aquelas poses, e tudo isto para terem o seu lugar. Mas, queridos amigos, se isto fosse suficiente, não havia conflito e guerra. A unidade começa muito antes. A unidade começa quando eu decido não transformar a minha casa num pequeno campo de batalha. A unidade começa quando eu desenvolvo a paciência e a qualidade de escutar antes de atacar. Quando eu discordo, mas não humilho. Quando eu reconheço a dignidade de todo e qualquer ser humano. Começa quando eu deixo de estar a olhar sempre para as diferenças como uma ameaça. Começa quando eu sou capaz de entender que eu não sou capaz de crescer sozinho. Ninguém é capaz de crescer sozinho. Queridos amigos, a unidade não é uma forma de todo o mundo pensar da mesma maneira. Isso não é unidade. Isso é uma fotocópia. A unidade é exatamente a diversidade. A diversidade que se organiza por essa força, que é essa força do amor, pela justiça, por um propósito comum e a capacidade de cooperar e da reciprocidade. Vejam a natureza. Toda a natureza é feita em unidade, com reciprocidade e cooperação. Vejam um jardim. Um jardim não é bonito porque todas as folhas são iguais, mas sim porque tem uma multiplicidade de cores, de fragrâncias, de aromas, de flores. O nosso corpo não funciona porque todos os órgãos querem ser coração. Imaginem se o fígado dissesse: eu também quero bater. Se os nossos pulmões dissessem: a partir de hoje eu vou pensar. Já viram o que era? Seria um caos fisiológico, que, em última análise, leva ao desaparecimento, leva à desintegração. O corpo vive porque cada parte cumpre a sua função em cooperação com todas as outras. Queridos amigos, a mesma coisa é a humanidade. A própria ciência nos vem demonstrando isto. Cada pessoa tem a sua capacidade individual. Cada família tem uma responsabilidade própria. Cada comunidade tem o seu próprio papel. E cada povo traz uma contribuição ao todo. A espiritualidade, essa prática, ensina-nos a perguntar: qual é a minha parte? A minha parte para contribuir para a cura desse todo, para o progresso. Deixem-me deixar-vos agora um pequeno exercício, um exercício prático para que possamos viver a espiritualidade no dia. Vamos tentar tornar isto prático, porque às vezes
A pessoa que ouve um vídeo espiritual pensa, isto é muito bonito. Depois levanta-se, tropeça no chinelo, discute com alguém e volta ao mesmo modo em 5 minutos ou 5 segundos. Lanço-vos então este desafio para esta prática. Tentemos fazer um pequeno exercício, um exercício simples. Por exemplo, amanhã de manhã, antes de entrarmos no turbilhão do dia, das exigências do dia, vamos fazer a nós mesmos, dar-nos esse pequenino tempo para fazermos 4 perguntas. A primeira é: qual é a realidade que eu hoje preciso aceitar? Não a realidade imaginária. Não a realidade que eu gostaria de viver. A realidade que existe. A realidade que existe na minha vida hoje. Segunda questão. Qual é a virtude que este dia me pede, me está a convocar para que eu seja capaz de pôr em ação? Será a paciência, a coragem, o desapego, a quietude, a mansidão, a justiça, a perseverança? Terceira. Qual é o meu primeiro gatilho que me leva aos comportamentos que eu tenho tido e ao estado que tenho hoje? Aquilo que, se eu alimentar, me vai arrastar para baixo. Pode ser uma atitude, pode ser uma substância, pode ser uma reação, pode ser uma palavra, pode ser uma fuga, pode ser uma distração, um ressentimento, o medo, a raiva. Quarta pergunta. Qual é a pequena ação de serviço que eu posso realizar hoje para contribuir para a melhoria do mundo que está à minha volta? Uma mensagem de encorajamento, uma escuta sincera de alguém que precisa de falar, uma ajuda prática através da ação, uma oração por alguém, uma palavra bondosa e não agressiva, uma escolha honesta, uma contribuição para a humanidade. Deixo-vos este exemplo e no fim do dia, em vez de perguntar apenas o que é que eu consegui perguntar, pergunta-te: eu hoje fui capaz de ser um pouco mais verdadeiro? Eu hoje fui capaz de ser um pouco mais paciente, um pouco mais amoroso, um pouco mais útil? Eu hoje aproximei alguém da esperança? Ou, pelo contrário, contribuí para o aumento do peso que essa pessoa já carregava? Queridos amigos, isto é espiritualidade aplicada. Vejam como esta frase milenar, repleta de sabedoria, esta prática que remonta a toda a religião e a todos os manifestantes divinos. No fim do dia, a pessoa sente a recompensa de ter cumprido o propósito desse dia. Sente essa pequena vitória da confiança. E convenhamos, a confiança faz com que nós queiramos mais. E isso é essencial. Porque muitas pessoas, infelizmente, desistem de mudar porque querem uma transformação monumental imediata. Querem rezar à noite e acordar de manhã completamente serenas, disciplinadas
iluminadas, organizadas, pacientes, desapegadas, com a casa arrumada, a vida financeira resolvida, os relacionamentos cuidados e curados e uma alma parecida com um monge, ou essa ideia que nós concebemos, num retiro, numas montanhas, em estado zen. Queridos amigos, a alma cresce como uma árvore. Não cresce como uma aplicação que se atualiza durante a noite, como um download e as atualizações das aplicações. Não, queridos amigos, desenvolver virtudes precisa de educação e precisa de repetição, de prática. Um dia de paciência, depois outro e outro e outro. Depois uma queda, depois um novo recomeço. Depois outra vitória. E isso traduz-se em mais consciência, mais conhecimento da vida e de nós próprios. O caminho espiritual não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes voltamos ao mesmo ponto, mas com mais consciência. E é uma espiral que às vezes desenvolve-se para baixo, mas pode-se desenvolver para cima. A pessoa madura não é aquela que não cai ou que nunca caiu. Pelo contrário. A pessoa madura é aquela que aprende a levantar-se mais depressa, com menos dramatismo e teatralidade e mais humildade. Já repararam? E nós encontramos isto nas nossas vidas também. Às vezes não nos damos conta. Porque cada um de nós também cria um drama espiritual em nós. Caímos e já queremos escrever uma tragédia em 3 atos. A queda definitiva da minha alma. Com uma edição especial, com um prefácio da culpa. Quanto errados. Mas talvez Deus, a beleza, a criação, a unidade, o amor, se levante e nos diga: levanta-te, aprende. Repara, continua, hoje ainda não acabou. Queridos amigos, estamos a chegar ao fim deste vídeo. Viver o só por hoje é não carregar a vida só por hoje, a vida toda só por hoje. Então, quando nós dizemos um dia de cada vez, não estamos de maneira nenhuma a diminuir a vida. Estamos a transformar a vida numa casa mais habitável e um propósito mais iluminado. Não estamos a negar o futuro. Estamos a aprender a entregar o futuro a uma força superior à nossa, porque nós não controlamos o resultado. E estamos exatamente a assumir o nosso presente com a responsabilidade. O que é que eu posso controlar? Aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Então não estamos a fugir da realidade. Estamos sim a olhar para a realidade com lucidez, consciência, verdade e coragem. Não estamos a desistir dos nossos sonhos, nem daquilo em que nós acreditamos, nem dos nossos ideais. Estamos sim a aprender a construir e a transformar essas ideias e ideais através de pequenos passos, atos que lhes são fiéis a cada dia. A unidade da humanidade começa hoje. E a espiritualização da vida começa hoje. A transformação do caráter começa hoje. A sobriedade interior começa hoje. O serviço começa hoje. A paciência começa hoje. Eu não preciso de ser perfeito para começar. Eu não preciso de entender tudo para dar um passo. Eu não preciso de controlar o futuro para ser fiel no meu presente.
Eu hoje posso escolher uma palavra melhor, posso estar mais atento para evitar uma queda, posso ter a humildade e a coragem de pedir perdão quando errei. Também posso calar uma crítica que tenho vontade de fazer. Posso servir alguém, ajudar alguém, dar amor a alguém. Posso conectar-me hoje com esse poder superior, rezar através da oração e fazê-lo com sinceridade. Posso lembrar-me hoje de que não sou apenas uma matéria cansada que vive única e exclusivamente procurando correr o dia a dia atrás da sobrevivência. Mas que eu sou uma alma em desenvolvimento. Que sou um ser criado à imagem de Deus para poder refletir essas qualidades divinas que estão dentro de mim em potência. E se eu hoje conseguir viver um pouco mais perto dessa verdade, então o dia de hoje, de certeza que não é pequeno. O dia de hoje tornar-se-á sagrado. Tornar-se sagrado é aproximar-se do divino, aproximar-se da verdade, da beleza, do amor, da vida. Porque a vida não muda apenas nos grandes acontecimentos. A vida muda quando, no meio da pressão, eu sou capaz de decidir não fugir. Eu sou capaz de decidir não me abandonar. Sou capaz de decidir não alimentar aquilo que destrói a minha alma. E então eu sou capaz de me conectar, voltar-me para aquilo que é superior a mim e entrar em conexão com esse poder. Ser capaz de praticar uma virtude. Porque hoje eu dou o passo que verdadeiramente me cabe. Um dia de cada vez. Porque quem vive um dia com consciência, quem é capaz de viver o dia de hoje com consciência, é capaz de começar a construir uma vida com um verdadeiro propósito. Queridos amigos, deixo-vos um pensamento final. Não carregues a vida inteira hoje. Vive este dia com verdade, com paciência e com o divino, com essa conexão com Deus. Porque uma alma fiel ao dia de hoje já começou a transformar o amanhã. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Modestamente, este viver só por hoje e aquilo que vos trago, espero que possa contribuir para reflexões profundas que possam traduzir-se em significado e te ajudem a lidar melhor com a vida. Se gostaste do vídeo, partilha-o para que outros amigos possam também refletir sobre isso. Eu hoje vou viver o só por hoje, um dia de cada vez. Queridos amigos, despeço-me com amizade e carinho. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.